Certo. Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Carlos Lustosa, do curso de Gastronomia do Instituto Federal do Piauí, e nós vamos dar início ao nosso projeto, que vai trazer pesquisas de cunho identitário sobre a gastronomia do Piauí. Eu peço aqui para que a nossa aluna Maria Clara, ela faça a apresentação do tema dela, certo? Maria Clara, você pode ficar à vontade. Tá certo. Então, bom dia a todos. Desde já eu agradeço, né, a participação de todos vocês. E nesse projeto, né, eu fiquei responsável por trazer aqui para vocês um pouco dessa nossa cultura, dessa nossa tradição, dessa prática que acontece aqui na comunidade onde eu moro, né? E também quero dizer a vocês que se vocês ouvirem algum barulho, não achem estranho, porque eu moro no interior, né, então tem muito barulho de animais, de pessoas. E assim, hoje nós vamos conhecer um pouquinho, né, dessa tradição das farinhadas aqui onde eu moro, no povoado Coroatá. Pode passar, professor. Bom, esse trabalho, ele é um trabalho executado pelas famílias que residem em comunidades rurais. É um trabalho que exige muito esforço físico, em especial no trabalho exercido na roça, na casa de farinha, porque quase sempre esse trabalho ele não é valorizado, né? Muitas vezes, por exemplo, nós como somos muito consumidores de farinhas, né, aqui no Nordeste, às vezes a gente chega para uma pessoa e acha até caro o valor que ela cobra naquele produto. Mas a gente não sabe todo o trabalho que acontece até aquele produto chegar na nossa mesa, né? Todo o trabalho que esses agricultores têm para que eles obtenham esse resultado, que é a farinha, que é as gomas e os demais derivados. O desenvolvimento dessa pesquisa buscou valorizar essa atividade, dar visibilidade ao trabalho desses agricultores e à cultura local, mostrar as particularidades da forma como é desenvolvida essa atividade nesse povoado, porque cada região ela tem a sua forma de fazer farinha. Às vezes, numa mesma localidade, que existem várias casas de farinha, eles fazem esse processo de transformação da mandioca de forma diferente. Às vezes, utilizam equipamentos com estrutura totalmente diferente, porque hoje em dia a gente vê muita presença de casas de farinha artesanais, as semi-industriais e as industriais. Então, existe uma diferença já em questão de tecnologia de equipamentos também, que é utilizado. Então, essa pesquisa ela foi realizada, né, a pesquisa de campo, onde foi possível fazer o acompanhamento do trabalho e dos processos da casa de farinha. Essa pesquisa ela aconteceu no dia 21 de agosto, porque foi justamente o período em que as famílias, né, os agricultores da região costumam fazer as farinhadas aqui. Então, nesse dia, eu pude fazer esse acompanhamento lá na casa de farinha. Inicialmente, eu só observei e fui anotando, né, como que acontecia cada processo. E logo em seguida, eu pude aplicar um questionário, né, uma pequena entrevista com o casal que estava enfarinhada, que no caso eram os meus pais, eu acompanhei a farinhada deles, e aí fui tirando dúvidas também, conforme ia acontecendo cada processo, e depois também apliquei o questionário na proprietária da casa de farinha. A entrevista da proprietária foi no dia 19 de outubro de 2023, e a do casal foi no dia 22 de outubro de 2023. E, em seguida, vocês vão ver o questionário que eu usei para fazer a entrevista nessas 3 pessoas. E aí lá tem perguntas como o tempo de funcionamento da casa de farinha, quem fundou, proprietário, quais os produtos que são produzidos, os produtos que são derivados da mandioca que eles produzem aqui. Então, tem todo o questionário que foi utilizado. Pode passar, professor. Pode passar. Aqui sobre a comunidade, né? Quando eu estive fazendo essa pesquisa, eu busquei várias informações sobre a comunidade, em sites, no Google, procurei
no site do IBGE, no site daqui da Prefeitura de Teresina, assim, a gente não encontrou nada a respeito da comunidade. Então, eu tive que ir atrás de alguns órgãos para conseguir algumas informações. A Casa de Farinha, aqui do povoado Coroatá, ela está situada na região leste, aproximadamente 32 quilômetros do centro do município de Teresina. Muitas pessoas, quando eu falo que moro no Coroatá, elas perguntam se é no Maranhão, mas essa comunidade ela é aqui mesmo de Teresina. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2023, essa comunidade ela tem aproximadamente 521 habitantes. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teresina, ela possui uma média de 52 agricultores. Ela é uma comunidade pequena, não é uma comunidade grande, mas nos últimos anos para cá, ela tem crescido bastante, né? E eu achei bem alto a quantidade de agricultores que tem, né, de média, de 52 agricultores. Mas se a gente for observar na prática, atualmente, aqui, pelo menos na comunidade, acredito que pode chegar a uns 10 agricultores. Não chega a tanto. Mas, porque a maioria dos agricultores ou já faleceram, né, porque é uma cultura que ela já vem lá de trás das gerações passadas, com grande parte das famílias, os filhos continuaram com o trabalho e outras famílias não. Parou ali naquela pessoa mais velha e pronto. A Casa de Farinha, ela é de propriedade da dona Francisca Ferreira. Ela é conhecida aqui na comunidade como Dona Chicosa. E aí, como as famílias elas têm assim, muito parentesco, ela também eu chamo de tia, então não achem estranho. Então, assim, a Dona Chicosa, ela é esposa do seu Raimundo, ele já faleceu no início do ano, e ela que está responsável atualmente, né, pela Casa de Farinha, ela juntamente com os filhos, a família. E aí, de acordo com as informações que ela me deu, a Casa de Farinha ela funciona desde 1961. A família dela chegou aqui na comunidade em 1960, e em 1961 a Casa de Farinha começou, né, com todo o funcionamento. A seguir, a gente vai ver as imagens da parte da frente da Casa de Farinha e também da parte interna da Casa de Farinha. De acordo com a dona Chicosa, essa casa ela tem esse layout desde quando ela foi criada. Ela não mudou em nada. E nada assim, né? Porque tiveram algumas mudanças no decorrer do tempo. Por exemplo, o teto dela era teto de palha, e aí eles tiveram que trocar, né? Porque como é um local que o forno, eles utilizam fogo, eles acabaram mudando, né? Porque podia correr o risco de algum incêndio, e aí eles trocaram o teto, né? Mas o forno é o mesmo, desde quando começou. A prensa também, ela sofreu algumas modificações, o catitu também, e aí a gente vai ver cada um desses equipamentos, cada um desses processos de formazinha bem detalhada. E aí bem nessa segunda imagem, só voltando, professor, nessa segunda imagem aí, a gente vai ver que segue uma linha de produção, né? Tem o catitu bem ao fundo, já na parte externa, a gente vai ver uns pneus, que é lá onde ficam os lavatórios, onde as mulheres, elas abrem os tecidos que elas usam, né, para lavar a massa. E aí, mais seguindo para a direita, né, a gente vai ver a prensa. Nessa imagem não dá para ver tudo, mas depois da prensa vai ter o local onde vai ser peneirada a massa, e aí logo em seguida tem o forno. Pode passar. E aqui a gente vai dar início às etapas do processo de transformação da mandioca. Antes da gente entrar nesse processo, eu queria só falar um pouquinho das diferenças. As pessoas perguntam muito qual a diferença de mandioca para uma macaxeira. Assim, muitas vezes, se você entrar dentro de uma roça, você não vai conseguir identificar o que é, né?
Inclusive, uma vez, em sala de aula, um professor perguntou, aliás, um aluno perguntou a um professor, né, qual era a diferença. E aí, eu pude pesquisar a respeito disso, né, junto com os agricultores da comunidade. Nessa primeira imagem, a gente vai ver a planta e as raízes da macaxeira. A macaxeira e a mandioca, cientificamente, elas são a mesma planta. A diferença principal delas está na quantidade de ácido cianídrico, né, que está presente na planta e na raiz. A macaxeira, ela é conhecida em muitas regiões como mandioca mansa, né, então, porque ela tem uma quantidade menor de ácido cianídrico e que acaba permitindo que a gente utilize ela, né, sem que a gente sofra nenhum tipo de consequência mais grave. Já a mandioca, não. Ela tem uma quantidade bem maior, então ela tem que passar por todo um processo de transformação para que ela possa ser consumida. E aí, aqui nessa primeira imagem, a gente vai ver que, pelo menos nas espécies que tem aqui, que são cultivadas pelos agricultores, a macaxeira, ela costuma ter um, um tronco, né, mais comprido, ela é bem alta, as folhas dela são mais curtas e mais largas, e elas tendem a ser acinzentadas, né, esse tronco delas. A raiz da macaxeira também, ela, quando a gente vai descascar, é um pouco diferente da mandioca. Você pode só puxar ela, porque ela tem uma casca um pouco mais grossa, então, às vezes, você só puxando, é como você descascar uma cebola, ela vem. Já a planta da mandioca, não, né? Ela já tem uma casca mais fina, não é tão grossa quanto a da macaxeira, não é tão fácil assim de retirar puxando. O tronco dela, ela é mais avermelhada, as folhas já são mais compridas, são mais alongadas, né? Então já dá para a gente conseguir mais ou menos diferenciar uma da outra. Então, essas são as principais diferenças de uma para outra das que são utilizadas aqui na comunidade. E aqui tem o processo de arranquio, né, e de descasque. Aqui a gente tem algumas imagens que foram retiradas lá no momento em que os agricultores da comunidade, né, eles se juntaram, foram lá na roça e fizeram um processo de colheita. A mandioca, geralmente, ela fica 2 anos. Eles plantam e 2 anos depois eles colhem. Aí, antes aqui na comunidade, todo esse processo de arranquio, o transporte, as lavadeiras, o torrador, tudo era pago. E aí, como acabou sendo um processo muito caro, já era trabalhoso para se fazer, e aí acabou sendo um trabalho muito caro também, né? O custo de produção acabou sendo muito grande. Então, os agricultores, eles atualmente se juntam, e aí uns ajudam os outros. Um agricultor, quando ele está de farinhada, os demais se juntam, vão lá e ajudam ele a arrancar a mandioca lá na roça, ajudam em todo esse processo de transporte, e aí o agricultor, ele só vai se preocupar em pagar, né, a pessoa que vai ter que levar até a casa de farinha. E do mesmo jeito é no processo de descasque, né, todo mundo se junta e vai lá. E assim eles vão fazendo essa troca de serviço. Aqui já tem algumas imagens que foram retiradas no momento, né, do descasque. Aqui são algumas das famílias que estavam presentes. Geralmente são pessoas, são amigos, são vizinhos, né? Amigos, pessoas próximas. A grande maioria dessas pessoas tem parentesco, pertencem à mesma família, então tá ali tudo muito em família, né? E aí aqui a gente vai ver as mulheres descascando. Esse trabalho é feito tanto pelos homens quanto pelas mulheres, pelas crianças. Todas as pessoas que se encontram na casa de farinha, elas ajudam todo esse processo. E aqui do lado a gente vai ver as imagens da mandioca, dos capotes de mandioca. Aqui eles, em muitas regiões, eles costumam lavar a mandioca depois de descascada, né? Para que a massa ela não fique suja. E aqui eles fazem um pouco diferente. Eles não lavam, aqui nessa comunidade, eles não costumam lavar a mandioca depois de descascada. Eles
fazem os capotes. Algumas pessoas ficam responsáveis por descascar metade da mandioca e outras descascam a outra metade. Segundo eles, isso acaba ajudando, né, que a mandioca ela não fique tão suja, porque quando a gente pega na raiz, fica muita areia nas mãos, né? Então, isso acaba ajudando nesse processo para que ela não fique tão suja. Pode passar, professor. Maria, só te interrompendo rapidinho, explicando, né, que, assim, como tem nessa primeira foto aqui à esquerda, a senhora está segurando na casca e raspando a parte branca. Aí, depois do capote, a outra pessoa faz o contrário, segura na parte e termina de raspar o restante da casca. É só para explicar esse detalhe. Passar aqui o slide. Aqui a gente já vai ter a parte lá da tritura da mandioca. Nessa foto da esquerda é o catitu. Esse catitu, ele está aí desde que a casa de farinha ela foi criada. O motor dela já foi trocado. A bola do catitu também já foi trocada, que é essa parte mais arredondada aí. E o tanque dele também, antes era um tronco de madeira, porque antes eles utilizavam troncos enormes, né, que eles moldavam e colocavam nessa parte de baixo, para que a massa, quando fosse triturada, caísse dentro. Só que com o tempo ele foi se desgastando também e acabaram tirando, né, e trocando pelo o tanque feito de tijolo, de cimento. Aqui do lado a gente vai ver imagens, né, de alguns jovens. Esses aqui, inclusive, são primos meus. Então tem muita presença ainda do jovem dentro da casa de farinha, ajudando nesse processo de transformação. Não é tão comum de ver, tanto é que aqui mesmo a gente vê muitas pessoas dizendo que quando a gente chega numa casa de farinha, que a gente encontra um jovem trabalhando ali, tem gente que acaba se admirando, porque já não é uma coisa tão comum assim de você chegar e encontrar essas novas gerações ali presentes. Eu mesma, eu costumo ajudar, né, na lavagem da massa. E eu já lavei tanto aqui na comunidade como em outras comunidades vizinhas. E toda vez que eu chego no lugar, sempre tem alguém que fica admirado, né? Por uma pessoa na minha idade estar lá fazendo esse trabalho. Porque não é uma coisa mais tão comum de se ver. Geralmente a gente vê essas pessoas de gerações, né, mais novas, mais velhas que a minha. Pode passar, professor. Aqui já é o processo da lavagem da massa. Nós vamos ver aqui nessa imagem da esquerda as mulheres lavando. Aqui nessa imagem, a minha mãe e a minha irmã, né, fazendo o processo de lavagem da massa. A massa, depois que ela é triturada lá no capitu, ela vem para cá. Elas utilizam geralmente baldes para carregar a massa, e aí transferem para esses tecidos. E aqui nesses tecidos, eles vão utilizar a própria manipoeira, que é esse líquido que fica aqui no fundo do pneu. E aí, com esse líquido, eles vão utilizar para lavar, né? Parte da lavagem da massa é feita com a manipoeira e a outra parte é com água limpa. Eles usam a manipoeira para dissolver a massa e depois eles terminam esse processo de lavagem com água limpa, né? Para retirar todo o amido. E também porque na manipoeira já vai o próprio veneno, né? Então já elimina parte desse veneno ali nesse processo de lavagem. Quando esse pneu, né, que eles usam para a água da manipoeira cair, está cheio, eles transferem para outros pneus e aí eles vão esperar decantar, vão esperar o amido ele sentar no fundo do pneu para que possa ser retirada essa água. E aqui na foto do lado direito, a gente já vai ver a segunda lavagem. Essa segunda lavagem, ela é feita geralmente no dia seguinte. Depois que elas terminam de lavar toda a massa, elas deixam nos pneus para decantar. No dia seguinte, as lavadeiras voltam, elas escorrem toda a manipoeira que fica em cima. Depois, elas colocam água limpa
em cima da goma, né, que já ficou lá sentadinha, e aí elas vão dissolver. Dissolve toda aquela massa, toda aquela goma que está ali, e adicionam mais água até chegar mesmo bem pertinho da borda do pneu. Porque quanto mais fino ficar, mais rápido ela vai sentar. Se eu deixo ela muito grossa, né, ela vai demorar mais para sentar. E aí, depois que elas fazem isso, elas vão deixar ali o dia inteiro, e só no dia seguinte é que elas vão voltar de novo pela manhã, escorre novamente essa água, e aí elas vão começar o processo de secagem da goma no sol. Aqui já vai o processo da secagem da goma, né? Então, depois que elas lavaram ali, aquela segunda lavagem, que elas escorrem aquela água, elas vão tirar aquela goma. Aqui nesse giral, eles vão estender lonas. Eles estendem lonas nesse giral inteiro, e aí depois elas trazem a goma para cá. Geralmente elas despedaçam, deixam em pedaços bem menores, para que seque mais rápido. E aí, no final do dia, vem, recolhe toda essa goma seca e coloca nos sacos, onde vai ficar armazenado. Aqui já tem as imagens da prensa. Essa prensa também, ela sofreu modificações com o tempo. Essa prensa, ela não é a mesma, né, já foi trocada. E aqui o processo da prensa é o seguinte, eles montam em camadas. Depois que elas lavam a massa, lá naqueles lavadores, a goma ela fica no pneu para decantar, e a massa que fica no tecido, eles colocam em outro pneu, porque essa massa vai vir para cá, para a prensa, para ser retirada a parte da água. E aí os homens, eles vão montar em camadas. Aqui eles costumam colocar parte da massa que vai ali, parte vai ser massa lavada, e parte vai ser da massa não lavada. Porque se eu uso só a massa lavada, ela vai ficar uma farinha sem sabor. E a ideia é que a farinha ela fique uma farinha um pouco adocicada. Então, eles usam parte de massa não lavada e parte de massa lavada. Eles vão montando essas camadas. Tem uma espécie de forma retangular que eles usam para dar esse formato. Aí, eles colocam um saco. Geralmente, esses sacos de trigo que a gente compra, eles abrem e usam. Aí, eles forram em cima da prensa, colocam a massa, fecha o saco todo arrumadinho no formato da forma que eles usam e coloca uma grade. Eles vão fazendo isso até formar 8 camadas. Essas 8 camadas, elas têm que ficar bem alinhadas, porque se eu deixo uma camada fora do lugar, quando esse parafuso que tem em cima, eu começar a girar ele, essas camadas elas vão começar a sair, e aí eu vou correr o risco de perder e gerar prejuízo, né, para o agricultor. E aí, depois que eles montam a camada, eles colocam parafuso, tem uma tampa também, né, de madeira, não sei se dá para vocês verem aí nessa primeira imagem. Eles colocam essa tampa de madeira, o parafuso, e usam uma outra madeira que vai ser encaixada nesse buraco para girar. E aí acontece o processo da prensa, eles vão girando até ser retirada o máximo da água que tem ainda nessa massa. Pode passar, professor. Aqui no peneiramento, a gente segue nessa sequência. Depois que aquela massa ela foi prensada, ela vai ser transferida para um pneu. Ela já vai chegar nesse pneu em formato de blocos, né? Então, eles vão desmanchar em pedaços menores e aí vão peneirando nessa peneira que está em cima desse tanque. Esse tanque também, assim como lá no Catitu, ele era de madeira. E aí, com o tempo, ele foi trocado também. Do mesmo jeito que foi trocado lá o tanque do Catitu, foi trocado também daqui o tanque de peneiramento. E aqui eles vão colocar a massa na peneira, eles vão peneirar, e toda essa massa ela vai ser levada lá para o forno para ser torrada.
toda essa massa peneirada ela tem que ser torrada no mesmo dia. Porque, de acordo com os agricultores, se eles peneiram a massa inteira no mesmo dia, e eles não torram tudo no mesmo dia, aquela massa que fica para o dia seguinte, ela vai azedar. Então, não vai dar uma boa farinha. Então, eles costumam peneirar somente aquela que vai ser torrada no mesmo dia. E aqui é o forno, né? Como eu já falei, é o mesmo forno que eles utilizam desde quando a casa de farinha começou, né, o funcionamento dela. Aqui nesse forno, antes deles começarem o processo de torra, segundo os torradores, eles disseram que eles utilizam um sebo. A primeira vez que eles vão torrar a farinha, eles pegam o sebo, que é uma gordura de animal. Eles passam essa gordura no forno inteiro, porque isso vai acabar contribuindo para que a massa, quando eles jogarem, como ela está úmida, na hora que eles jogarem, essa massa não vai grudar, né, no forno. E aí, depois que eles fazem isso, eles colocam uma boa camada de farinha no forno bem quente, e aí eles vão utilizar essas facas de madeira que vocês estão vendo aí na imagem da direita. Em alguns lugares, eles utilizam muito o rodo. Aqui, eles costumam utilizar essas facas. Essas facas são produzidas pelos próprios agricultores. E aí, aqui, geralmente, são 2 torradores. E eles fazem, né, esse processo de vai e vem usando essas facas. Não pode mexer muito a massa. Nesse caso aqui da farinha branca, por exemplo, eles não gostam de mexer muito, porque quanto mais você mexe no forno com esses utensílios, a farinha ela vai diminuindo cada vez mais o tamanho dos grãos. E aí eles não gostam daquela farinha que fica muito fina. Tem que ficar ainda uma farinha com alguns grãos um pouco assim maiores, né? Então a ideia é que não mexa muito. Quando essa farinha está toda sequinha, já está pronta para retirar do forno, eles transferem para a farinheira. Não sei se dá para vocês verem nessa foto da esquerda. Tem a farinheira bem do lado. Eles transferem essa farinha para aí e esperam ela esfriar. Quando ela esfria, aí eles levam para os sacos, onde eles vão armazenar a farinha já pronta. Aqui também é produzido a farinha de puba. A farinha de puba, em alguns lugares, ela é conhecida como carimã, como farinha d'água, porque ela é uma farinha que a mandioca, ela não é cevada logo após que ela é descascada. Ela é descascada, pelo menos aqui nessa região, eles costumam descascar e colocam ela no molho já descascada, né? Outros lugares não, já coloca ela no molho com casca e tudo. Mas isso acaba facilitando para eles, né? Que já deixa pronta. E aí, quando ela já amolece, eles só fazem levar para o catitu. Eles vão pôr essa mandioca descascada no molho e ela vai ficar de 4, às vezes até 8 dias elas ficam no molho para amolecer, né? Vai depender muito da raiz da mandioca. Às vezes, com 4 dias ela já está pronta. Essa, por exemplo, ela ficou 5 dias de molho. Então, após 5 dias, os agricultores foram lá, retiraram ela da água, levaram para o catitu. Lá no catitu, eles colocaram açafrão, que é para deixar aquela farinhazinha amarela. E aí, depois que eles adicionaram o açafrão, eles trituraram no catitu. Fizeram todo o processo de tritura. Essa massa, ela não foi lavada, ela já foi prensada, e depois de prensada, ela foi peneirada e levada para o forno. Porque nesse caso, não era necessário retirar goma, então, eles só trituram, prensam, peneiram e torram. Pode passar.
Depois a gente vai ver outros tipos de farinha. Aqui também é produzida a farinha de borra e a farinha de goma. Todas essas farinhas, elas seguem o mesmo processo, né? De tritura. E, nesse caso, a farinha de borra e a farinha de goma, elas são produzidas da própria goma. Quando a gente lava a massa, aquela manipoeira que fica no pneu, depois que a gente retira aquela manipoeira, que fica só o amidozinho, a goma ali sentada no fundo do pneu, às vezes ela forma uma camada roxa em cima da goma. E aí essa camada roxa, quando ela dá bastante, eles não costumam jogar fora. Quando ela dá menos, acaba retirando e joga fora, porque não compensa ter um trabalho todo para fazer um pouquinho de farinha, né? Mas eles fazem o seguinte, eles retiram a camada da borra, eles lavam ela novamente, usando aqueles tecidos, né? Põe de novo para sentar, depois escorre, e aí deixam ela secar um pouquinho só no próprio pneu. E quando ela está assim um pouquinho úmida, é que eles levam para o forno, para fazer a torra da farinha de borra. E a goma do mesmo jeito, só que no caso da goma, eles não vão lavar ela de novo, né? Do jeito que ela está lá, ela também um pouco úmida, eles vão peneirar e vão levar para o forno. Acho que alguém levantou a mão. Não, mas pode continuar, porque depois a gente abre para as perguntas, viu, Maria? Pode continuar. Aí você tem mais 10 minutos, tá? Para terminar. Tá bom. Pode passar. E a gente também tem a massa puba. A massa puba, ela é feita, o processo dela é o mesmo processo da farinha de puba. A diferença é que ela não é triturada no catitu. Ela pode ser feita, inclusive, em casa. Descasca a mandioca, põe no molho, espera de 4, 5 até 8 dias, dependendo da mandioca. Quando ela amolece, ela é peneirada, e aí, depois de peneirada, aquele líquido que fica, porque geralmente eles peneiram jogando água, né? Colocam uma parte da mandioca mole na peneira e vão adicionando água e peneirando ao mesmo tempo. Então, fica um líquido misturado com a massa. E aquele líquido ali, eles colocam dentro de um saco. Aqui, por exemplo, a minha mãe, ela coloca dentro de um saco de algodão. E aí, ela vai espremendo até retirar toda a água. E aí, depois de um tempo que ela vai retirando aquela água, às vezes ela ainda deixa ali ele quietinho, para que ele vá saindo o restante que fica, né? E aí, depois, ela pega aquela massa, ou ela guarda, né? Ela congela, né? Ou então ela leva para secar no sol. Tanto seca quanto congelada, ela diz que dura em média 1 ano. A massa de puba, né? Que geralmente eles usam aqui para fazer bolos. E no processo de peneiramento dessa massa, sobram uns bagaços, né? As fibras da mandioca, né? Que ficam lá na peneira. Essas fibras, eles também não jogam fora. Eles levam para secar. Depois de seca, eles guardam, porque aqui minha avó ela costuma dizer que serve para enxaqueca. Você pega aquele bagaço, você queima e inala aquela fumaça. Ela disse que serve muito para enxaqueca. Então, praticamente nada da mandioca é jogado fora. Pode passar, professor. E aqui a gente tem a produção de beiju. Tem uma imagem aí da produção de beiju. Depois que a farinhada ela termina, né? Termina todo esse processo lá na casa de farinha, as famílias que estavam lá ajudando o casal, dono da farinhada, eles chamam essas pessoas que estavam lá para ir fazer o beiju na casa de forno, que é a tradição. Sempre que termina a farinhada, tem que ter o beiju.
Então, eles sempre se reúnem para fazer o beiju lá na casa de fogo. Pode passar. E aqui eu encerro a minha apresentação, né, deixando essa frase para vocês, uma frase de um autor que eu encontrei, o Duarte, que ele diz que a cultura de um povo deve perpetuar para que não se esqueçam de sua própria história e importância. Inclui-la na educação de suas crianças, garante que essa história não se perca em meio ao novo, que muitas vezes foca e extermina a identidade cultural dessas pessoas. Então, e esse trabalho, eu espero, né, que vocês tenham gostado dessa apresentação, porque para mim é motivo de muito orgulho poder falar dessa cultura, dessa tradição, porque é uma tradição que eu vivo junto com a minha família e que já está há muito tempo, não só nas famílias da comunidade, mas especialmente na minha família, porque é uma forma até, inclusive, de homenagear, eu digo meu avô, porque o meu avô, ele foi um grande agricultor aqui da comunidade, e ele mesmo já na sua velhice, já adoentado, ele mesmo assim, ele nunca perdeu assim essa vontade de ir lá na rocinha, de fazer a roça dele, de ter a mandioca dele para fazer a farinha e a goma dele. Então, era motivo de orgulho para ele, era motivo de orgulho para a família e é motivo de orgulho para mim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Se tiver alguma pergunta, estou aqui. Muito Obrigado, obrigada. Maria Clara. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui à disposição para a apresentação da Maria Clara, certo? Eu quero agradecer aqui a presença dos professores de Urdete e Fanuel, que estão aqui também acompanhando. Agradeço a presença dos alunos aqui do Instituto Federal e também dos alunos do professor Maurício. Tem alguém aí do professor Maurício, do Instituto Estadual do Maranhão? Se puder dar um oi também. Natalino, eu peço aí que tu te prepare já para a gente já começar a tua apresentação também, tá bom? Tá ok, só aguardando. Pronto. Pois vamos lá começar, Natalino. Vou botar aqui a tua apresentação. Enquanto o Natalino se apresente, fique à vontade. Tá bom, bom dia, eu me chamo Natalino, sou estudante do 6º período de gastronomia do Instituto, né, do IFP, da Zona Sul. Queria agradecer desde já a participação de todos, né, no feriado estar disposto a participar de um evento, né, acadêmico, isso é louvável, digno de respeito e de agradecimento. Pois bem, bom dia. O TCC que eu escolhi, basicamente, é sobre esse livro aí, sobre o livro da Senhorinha Veras, né? O tema do trabalho é Entre Memórias e Afetos e a contribuição do livro A Alquimia do Sabor, caderno de receitas piauienses para uma cozinha afetiva do Piauí. O senhor pode passar aí, professor, essa primeira, não sei se o pessoal está vendo aí, tá, a apresentação? Sim. Estão vendo aí, né? Peraí, só um instantinho. Pronto. Só um instantinho. Pronto. O segundo slide aí. A gente poderia começar caracterizando, né? Falando sobre a autora, né? Que a autora é uma piauiense, é idosa, do interior do estado ali, do Piauí. Ela é residente ali da cidade de Luzilândia, região norte, para quem não sabe, aquele próximo ali, depois de Esperantina, região norte do Piauí. Você está dando microfonia, alguma coisa do tipo. Pois bem, pode passar, professor, essa próxima aí. Sobre a obra, né? Ela é um compilado de receitas, né? Que
como o próprio nome já diz, né, se coloca como tipicamente piauiense, né, e ela é um compilado de receitas que no próprio livro já diz que eram feitas por ela no dia a dia, né, e a família decidiu compilar e transformar isso numa obra, né, numa obra acadêmica. O próximo slide aí, professor, o 4. Para a gente caracterizar essa obra, né, e colocá-la como tipicamente piauiense, é bom a gente fazer a reflexão sobre o que é, né, o Piauí e como aconteceu essa, como é que eu posso dizer, essa colonização, né, e como foi que foi a ocupação do Piauí, né, desde a sua colonização. Comparada aos estados do estado, ela é uma colonização tardia e veio, né, do interior para o litoral, né. Basicamente, a atividade comercial da época da colonização era a atividade de criação de gado, e por muito tempo o Piauí ficou sob essa influência da criação do gado, né, e que impactou de maneira significativa a cultura do Piauí, né, portanto, a gastronomia, né, do estado. Sobre os insumos, que é o próximo slide aí, professor, 5, a gente pega essa citação de Matos, né, do professor Matias Matos, se eu não me engano, que ele fala dessa colonização, né, de como é que foi introduzido a criação de bovino no Piauí, né, que é basicamente do gado curraleiro pé duro, que a gente conhece bem, né, no estado, ainda tem muitas criações ainda, e ele fala da criação de suínos, caprinos e equinos e galináceos, e o início de vegetais, né, de algumas espécies, né, como o milho, o feijão e o arroz, a abóbora, a cana-de-açúcar e o fumo, né, que durante muito tempo o fumo foi uma das principais culturas aqui do estado. Mas aí, basicamente, nessa citação de Matos, quando a gente começa a pensar daquilo que é tipicamente piauiense, a gente começa a já fazer uma leitura a respeito disso, né? Dos hábitos, né, culinários, da carne de sol, a gente já começa a ver que a carne de sol é oriundo dela, da carne de gado, essa valorização que a gente tem com a galinha, né? Estudos recentes já tem sobre a galinha canela preta, lá na região de Queimada Nova, do Piauí, como uma espécie, né, tipicamente, a espécie genética daqui, né, que é identitária daqui do Piauí. São todos estudos mais recentes, né, que a gente carece muito ainda de publicações a respeito disso, né, de pesquisas, para que a gente comece como é que eu posso dizer, a explorar mais o que a gente tem aqui. Ainda tem muita coisa oculta, né? Basicamente, só tem esse livro, né, do Caderno de Receitas Piauienses e da região do estado. E essas são algumas indagações que a gente faz, né? E no sul do estado não tem ninguém, né, que faça esse tipo de publicação ou que possa, de repente, tá publicando, né? Às vezes até tem e está oculta, não sei. Os objetivos do trabalho, que é o slide seguinte, os 6 aí, professor. Os objetivos é, na verdade, identificar, né, essas receitas contidas no livro, né? E a contribuição para a cozinha afetiva piauiense, né? De maneira geral. De maneira mais específica, né? É avaliar os textos contidos no livro, né? E essas receitas e a contribuição para a cozinha afetiva piauiense. E verificar também se o que está caracterizado como afeto e onde ele se encaixa dentro do conceito de cozinha afetiva,
que também é um tema ainda pouco explorado, né? Que todo mundo tem ideia do que é, mas ainda é pouco explorado. Então, a gente partiu, o slide seguinte, professor 7, né? Para caracterizar, né? Cozinha afetiva, e sobre esses conceitos, basicamente, a autora que a gente explora, ela coloca dois conceitos básicos, né? Embora ela fale de outro, né? Mas ela fala do comfort food, né? E do soul food. São temas até expressões em inglês, né? Mas é o que a gente tem. E ela caracteriza como comfort food, que seria a comida de conforto, como aquela comida da avó, da mãe, sabe? Aquela que é carregada de sentimentos bons. Que a gente também, já pesquisando a respeito do tema, a gente percebe que tem outras vertentes, né, sobre cozinha afetiva. Inclusive que ela pode despertar sentimentos negativos. Normalmente isso está relacionado a traumas de infância com comida, né? Mas não é o tema principal aqui da pesquisa. A gente está procurando mais a respeito dessa cozinha de afetiva, essa cozinha de conforto. Essa outra expressão, soul food, ela está relacionada à questão da identidade, da contribuição dos negros na gastronomia americana, e que ela foi negada durante muito tempo, né? Na verdade, é um tema que está ligado a essa questão de tomar para si aquilo que é seu, né? E tem até tá disponível na Netflix, eu acho que é da África América, está até na segunda temporada, que ela retrata bem, aconselho para quem for estudar a esse respeito, né? A assistir a série, é interessante, que fala da contribuição dos negros para a gastronomia, né, americana. Pois bem, slide seguinte. A questão de identidade e gastronomia, ela já é, como é que eu posso dizer? A gastronomia, de forma geral, ela foi se utilizada para chancelar determinados movimentos sociais, por assim dizer, né? A gastronomia, ela está presente, inclusive, a unificação, né, no processo de unificação da Itália, né? O Montanari, ele coloca muito bem isso, que tem um autor que ele faz um compilado de receitas, e ele deixa claro que muitas vezes não era nem aquilo que era para ser, mas ele faz as adaptações, porque o objetivo dele era unificar a história, ou unificar a Itália, né? E ele coloca que o livro foi fundamental, né, para a unificação da história, né? Que é A Ciência na Cozinha e a Arte de Comer Bem, né? Que foi uma obra de extraordinário sucesso, né? Por mais de 100 anos, né? Teve dezenas de edições, né? E foi uma contribuição ímpar, né? Para a unificação do povo, né? Do povo italiano, que teve a gastronomia como centro, né? Foi a partir da gastronomia, né? Não estou dizendo que isso foi só isso, né? Mas a gente tá querendo colocar aqui como a gastronomia está entrelaçada na história e na construção da identidade do povo, né? Seja ela italiana ou piauiense. A identidade, né? Sobre questão de identidade, que a gente tem que discutir a respeito disso, a gente parte do pensamento
do Stuart Hall, né, que ele considera 3 tipos de identidade, uma derivada do iluminismo, que o indivíduo ele não difere muito desde seu nascimento, né, permanecendo o mesmo. O segundo conceito é o sociológico, onde o indivíduo é esculpido pelas interações sociais, né, mas ainda retém esse seu eu real, né, que auxilia na estruturação e modificação de sua identidade. E a última é caracterizada pelo sujeito pós-moderno, né, que é concebido de inúmeras identidades, que é segmentada, discordante em algumas situações, né, e não resolvidas. Deste modo, desse ponto de vista, a identidade seria algo mais complicado, controverso, descontinuado. Esse conceito que ele fala, que esse último conceito, né, que é o pós-moderno, é o que mais se encaixa dentro do que a gente vive hoje, né, dentro dessa sociedade muito fluida, né, e globalizada em tempo real. Então, a partir dessa identidade, é que a gente foi construindo, né, o texto a respeito disso e observando, né, esse impacto dessa gastronomia para a construção do texto, né, que a gente do artigo, no caso do artigo que a gente está construindo, né. Tem também algumas receitas. Falando sobre receitas, a gente pesquisou a respeito disso em outras publicações aí dentro do estado, que não são muitas, né, vale dizer, e todas essas publicações que estão, né, disponíveis lá no Instituto, que falam de Piauí, eu acho que boa parte das receitas da senhoria Veras, elas estão em outras publicações, né, que são posteriores ao livro. Então, é algo que a gente já identifica que, ela escreveu aqui em 96, a primeira edição, tem livro aí de 2003, eu não lembro qual foi a última publicação a respeito de gastronomia piauiense que tem lá no Instituto, mas eles acabam por chancelar, né? Eles dão essa confirmação de algumas, né? Aparecem em todas, outras em uma ou em outra, mas, de maneira geral, muitas receitas contidas no livro, elas estão contidas em outras publicações. Algumas delas, a gente tem essas imagens aí, né, dessas receitas que estão lá no livro. Tem o carneiro cozido, tem a buchada de carneiro, tem a Maria Isabel, que a gente, né, reivindica muito para a gente mesmo. Essa aí é unânime, né? Tem... Eu não coloquei o restante, mas tem o beiju, a própria cajuína, né? Os doces a partir do caju. São receitas que a gente vê no dia a dia. Outras eu não coloquei aqui, mas a gente já começa a observar, porque normalmente eu coloquei essas 3 principais aqui, porque a gente tem muito, né, principalmente no sul do estado, tem essa cultura do carneiro e do bode, né, da criação é bem mais expressiva do que para o norte do estado. A buchada, né, normalmente a gente tem muito, né, tem restaurantes até aqui em Teresina, que a especialidade é buchada, né, buchada de carneiro. A Maria Isabel, né, que a gente já tem estudos recentes, né, sobre a origem da Maria Isabel, né, da forma que é feita. Os livros, as receitas, de maneira geral, que estão contidas no livro, a gente já pode identificar que elas são bem elaboradas, né? Tem o passo a passo de como fazer, e o livro contém
receitas do dia a dia, né? Como eu falei mais cedo. E o que eu acho interessante foi essa construção do livro, né? De como a família participou, né? Ativamente da construção do livro para que ele se tornasse realidade, né? No prefácio do livro ele dá algumas características de como foi construído, tem algumas reportagens também, né? De como a família participou para que o que era comido no dia a dia, o que era tipicamente construído dentro da cozinha dessa família, virasse um livro. Algumas considerações a gente vai deixar, né, para a apresentação do TCC, né, as conclusões e as considerações finais. E desde já todos estão convidados, né, na segunda-feira, acho que às 16 horas, né, professor, a apresentação. Isso, a sua sim. Pois obrigado, Natalino. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Auricéria tinha levantado a mão. Você quer falar, Auricéria? Sim, professor, bom dia. Bom dia. Sou de Caxias, Maranhão, mas eu estou participando aí, entrei já no final. Uma professora minha me sugeriu, mas eu sou piauiense, sou de Floriano, Piauí, e tenho uma ligação muito direta com o Piauí, né? Eu resido aqui há muito tempo, mas sou aí do Piauí também e me sinto muito ligada à minha terra natal. Mas eu só gostaria de saber o nome do instituto para a gente poder ver esses livros, que ele falou muito no instituto, mas ele não Isso. falou o nome do instituto. Aqui é o Instituto Federal do Piauí, é o campus Teresina, Zona Sul. Aqui em Teresina Certo. nós temos 3 campos e o que tem em gastronomia é o Teresina, Zona Sul. Certo. Para eu poder fazer uma visitinha lá. Ok, Tá muito certo. obrigada. Era basicamente. E esses slides vão ficar expostos? Alguém pode ter acesso depois para A gente pedir a gente está gravando aqui essa apresentação e ela vai ficar disponível no YouTube depois para quem quiser rever, tá bom? Ok, ok. Muito obrigada. Era só isso. A gente que Tá agradece. bom. Obrigado. Tá, obrigada. Flávio Alves, pode falar, Flávio, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia. Olha o meu conterrâneo aí, também sou de Floriano também. Professor, só quero fazer a observação o quanto que é importante esse trabalho que é feito, principalmente pela sua disponibilidade, a do Natalino e da Maria Clara, é uma de grande importância. É que ativa a nossa memória, né? A nossa memória afetiva, nossos pais. E é isso aí. É só que eu queria essa observação. Obrigado, Flávio. Obrigado pela sua participação e por estar aqui com a gente. Ok, professor. Pois, gente, por aqui eu encerro. Aqui foi só uma prévia do que os meninos vão apresentar no TCC. Esse é um trabalho que eles já vêm fazendo desde o semestre passado, né, praticamente desde o início do ano, que é fazendo pesquisa sobre a cultura alimentar piauiense, né, que é algo que realmente a gente carece bastante, né. Eu sou professor de cozinha piauiense, a gente sabe que é meio complicado a gente encontrar alguns livros, né, sobre o tema. Realmente não há muitas pesquisas, né, então a gente tem que incentivar os nossos alunos a fazer para conhecer e para divulgar também, né, nossa cultura alimentar que é tão rica. Então a gente teve aí 2 exemplos muito peculiares e identitários, né, da nossa gastronomia, que são a cultura da farinhada aqui em Teresina, na capital do Piauí, que ainda tem uma zona rural muito grande, que ainda tem muitas pessoas que plantam, que trabalham essas questões que às vezes a gente está associado muito a cidades do interior, mas que aqui em Teresina ainda está presente. E esse livro da Senhorinha Vera, que é um dos primeiros livros de gastronomia, a gente considera, durante a pesquisa, né, a gente encontrou que ele seja o primeiro livro de gastronomia realmente piauiense, né, que tenha feito essa compilação, e pela forma como ele foi composto, né, com a participação da família, ajudando a senhorinha a juntar as receitas e a fazer a publicação, né. Então, de já eu agradeço a Maria Clara, ao Natalino, a todos vocês presentes, aos professores Fanuel, ao professor Deusdete, a professora Luana, que estava aqui também, a Luane, e
E agora me despeço e muito obrigado pela participação de todos. Até logo.